Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, o seu podcast semanal de tecnologia, empreendedorismo e marketing digital. E hoje com um episódio um pouquinho diferente, que é conhecendo os nossos Blue Experts. Bom, antes de começar a falar com a nossa convidada ilustre de hoje, quero lembrá-los que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês têm necessidades de produção de conteúdo, precisam de uma infraestrutura completa para poder fazer, assim como eu, entrevistas maravilhosas, conhecer pessoas, muitas vezes isso aqui pode funcionar para você como um mecanismo de prospecção também. Enfim, a gente tem toda a infraestrutura que você precisa para produção de conteúdo, podcast, gravações e por aí vai. Procura a gente, o contato vai estar com o QR Code na tela e também na descrição do vídeo e eu tenho certeza que a gente pode atender você da melhor maneira possível. Bom, vamos à nossa convidada ilustre de hoje. Como eu comentei, conhecendo os nossos Blue Experts, a entrevistada de hoje é a Jennifer Moreira e ela é a nossa analista de recursos humanos. Então, Jenny, por favor, introduza-se. Oi, gente. Ela tá nervosinha, viu? Eu tô bem pouco nervosa. Bom, eu sou a Jenny, trabalho na RH da Blue há 3 anos. Então, entrei em 2021. Atualmente estou como analista de RH, trabalhando com a Mari, com a Yara Bonfim. Ou Yara Bonfim. A Mari Bonfim e a Yara Guarnieri. O que mais que vocês querem saber? Você que tem que trazer pra gente, porque a gente vai, na verdade, destrinchar a sua história. Então, hoje, você está com a gente há 3 anos, você é a nossa analista de recursos humanos, trabalha junto com a Mari e com a Yara. Então, até aí, ok. Mas vamos lá. Como que tudo começou na sua vida, Jenny? Quem que era a Jenny na escola? Antes de chegar a pensar em fazer qualquer coisa relacionada a recursos humanos, ou pessoas, ou este tipo de coisa, a gente quer saber quem era você na infância. Porque assim, conhecendo você pelo trabalho, você me parece ser uma pessoa tranquila, uma pessoa de boa, não tem cara de ter sido aquelas crianças atentadas. Mas nos conte, você era atentada? Não. Era uma pessoa super de boa. Inclusive, eu nunca dei dificuldade pra minha mãe. Acho que eu fui mais um alicerce pra família como um todo, sabe? Porque eu tive que ajudar meus irmãos, enfim, pra minha mãe poder trabalhar. Então, sempre fui uma pessoa muito independente, muito tranquila. Você é a irmã mais velha, dúvida? Não, eu sou a do meio. Assim, do meio, mais ou menos. Porque tem um irmão mais velho e 2 mais novos. Certo. Então, a do meio, né? Enfim. Então, nunca dei dificuldade. Eu acredito, mãe, eu espero que não tenha dado mesmo dificuldade pra minha mãe. E também nunca fui uma pessoa difícil de lidar, desde quando criança, acredito eu também. Eu comecei, para ser mais clara, né? Eu comecei desde pequena a ter uma independência devido à necessidade da família, enfim. Então, tenho isso enraizado até hoje. Essa questão de, eu sou a Jennifer, ela trabalha, falando meio corporativo, parece uma pessoa super de boa, mais tranquila. Eu tive meus momentos quando criança, né? Mas nunca dei muito problema. Teve, né? Nunca dei muito problema, nem nada disso. Eu sempre tive esse negócio de autocobrança e tentar ser sempre algo melhor pra mim mesma. Perfeito. Então, desde aí, eu fui fazendo sempre algo também pra tentar melhorar, enfim, crescer. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, registrado um pouco mais tarde, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos. 9 anos? 9 anos. Uau! E o que você fazia? Eu comecei a trabalhar com 9 anos numa bomboniere, para eu poder comprar doce no final de semana. Então, Olha era uma só. amiga da minha mãe, e aí ela abriu uma lojinha e aí eu comecei a trabalhar. Só que o mais incrível disso tudo é que nesse meio período eu quebrei os dedos da mão e eu continuei trabalhando. Então vem cá, você não era uma criança atentada e você quebrou os dedos da mão. Como é que uma criança de boa quebra dedos da mão? Então... Não, mas não foi nada, tipo assim, de briga ou algo. Foi porque eu tava com uma amiga e eu queria falar com ela, só que aí o intervalo já tinha acabado. E aí eu fui gritar por ela, que eu tava perto da porta da sala, que eu entrava da minha sala mesmo. E aí eu coloquei a mão no trinco da porta. Fecharam a porta na tua mão? Aí tinha uma galera brincando do lado de dentro e não viu, né? Porque galera, enfim, depois do intervalo, e aí trancaram a porta. E nisso que trancou a porta, meu dedo tava bem na trinca, assim, sabe? Só foi chamando ela, não foi nada assim, nossa, a Jennifer tava aprontando. Eu nunca aprontei. Sei.
Eu nunca aprontei, é sério. Eu sou muito de boa. Tipo, eu sou muito tranquila. Agora, os meus irmãos é outros 500. Eu sou mais tranquila. Você precisava ser a pessoa de boa para poder cuidar dos seus irmãos que eram atentados, então. É, exatamente. Entendi. Até porque essa questão de, pô, se eu der trabalho para minha mãe, vai ser mais uma pessoa para ela se preocupar ou ter alguém para cuidar ou algo assim. Então, eu tentava não ser essa pessoa para não ter que dar mais trabalho para minha mãe. Mas, por exemplo, aí eu já entro num viés mais psicológico da coisa. Geralmente, tudo bem que pessoas têm perfis e muitas delas nascem de determinadas formas, isso vai aflorando no decorrer da vida. Mas, ainda quando criança, é muito interessante você falar que desde muito jovem você teve essa linha de comportamento, que geralmente a gente, como criança, busca copiar, entre aspas, padrões de pessoas que a gente admira. Isso existiu para você no seu desenvolvimento? Algum familiar próximo ou pessoa que você tinha contato que tinha esse tipo de comportamento de assumir responsabilidades e estar ali pelas pessoas, alguma coisa do gênero? Na verdade, a minha inspiração real foi a minha própria mãe. Legal. Porque ela, como foi uma mãe solo, então ela teve muita dificuldade para criar os 4 filhos, né? Sei. Então ela foi minha maior inspiração para que ela também não precisasse ter outros problemas para cuidar, enfim. Então seria mais isso. Agora, ter alguém assim, nossa, essa pessoa é super independente, super responsável. Sua própria mãe. Foi a minha mãe, né? Porque mesmo que ela não ficasse sempre em casa, estava sempre fora por causa do trabalho, essas coisas, não teve outra pessoa além dela. Entendi. E que é a pessoa que você tinha mais próxima também, né? Você via ela batalhando para poder ajudar com tudo dentro de casa e você, na verdade, se inseriu nesse lugar como um ponto de apoio a ela, no caso. Isso, exatamente. Muito e outra interessante. coisa que eu acho que também foi importante para o meu desenvolvimento desde quando pequena e que também me ajudou a criar uma independência, responsabilidade, foi o fato de eu querer estar sempre evoluindo profissionalmente, mesmo desde criança, porque eu ia para a escola, mas não saía da escola, porque eu ia no período da manhã e aí logo na sequência eu ia para casa para conseguir arrumar meus irmãos para levar eles para a escola e na sequência eu voltava para a escola para fazer os cursinhos, que era monitoramento, comunicação, informática, então eu acabava ficando mais tempo na escola do que em casa. E aí depois de tudo isso, né? Você gostava de estudar, de aprender coisas. Também. Eu só não queria ter que ficar no mesmo lugar. Eu me via crescendo. Desde pequenininha, sempre me via uma pessoa independente, uma pessoa que conseguiria ajudar meus pais, minha família, no caso, minha mãe, meus irmãos. Então, eu estava sempre querendo aprender algo novo, desde criança. E deixa eu te perguntar uma coisa. Desde criança, você começou a trabalhar com 9 anos, na Bomboniere lá e tudo mais. Aí você estava contando que você quebrou os dedos, né? E aí? O que sucedeu disso? Primeiro eu sofri bullying. Aquela. Como toda criança, infelizmente. Oh, Deus. Pera, desculpa, pergunta de novo que eu... O decorrer da sua história. Você começou a contar da sua história, né? Que você começou com 9 anos na Bomboniere para comprar doces aos finais de semana. Aí houve o episódio onde você quebrou os dedos. E como que foi daí em diante? O que você fez depois? Você continuou muitos anos nessa Bomboniere, depois, enfim, como que foi esse começo da sua vida profissional? Tá, antes disso eu quero informar que minha mãe não me obrigou a trabalhar. Não. Minha mãe não me obrigou a trabalhar, só foi porque eu queria comprar doce e não queria ficar pedindo pra minha mãe. Na sequência, eu foquei mais nos meus estudos, porque não tinha como eu centralizar só na Bomboniere, porque era só uma coisa mais pra ter meus doces, não precisar ficar pedindo pra minha mãe, nem nada disso. Então, eu foquei depois nos estudos. E aí, depois disso, eu fui evoluindo, me mudei, conheci outras pessoas que também acabaram ao decorrer me inspirando para seguir um percurso, né, um caminho. E daí eu comecei a ingressar de fato no mercado de trabalho. Então, fui lá para os 15 anos, para 16 anos. Menor aprendiz. Exato. Só que esse primeiro de menor aprendiz, eu entrei mais foi direto para o RH. Antes disso, eu entrei numa empresa mais para marketing, né? Que é telecomunicações, enfim. Aí eu trabalhei nessa empresa de telecomunicações. Deu Com 15 anos? De 15 para 16, aí eu fiquei lá 1 ano e 9 meses. Primeiro, segundo ano do ensino médio ali.
Isso. E aí eu foquei nisso para também me ajudar a melhorar a comunicação. Certo. E aí daí em diante eu segui a minha carreira de fato, que é a área do RH mesmo. Curiosidade, você desde muito cedo já pensava em seguir uma área de RH? Na verdade, não RH. Eu pensava em fazer psicologia porque eu sempre gostei de falar com as pessoas, me comunicar. Eu gostava de ajudar as outras pessoas de uma forma mais clínica, eu diria. E aí eu fui crescendo, entendendo que aquilo, infelizmente, não seria para mim, porque eu acabava filtrando muito as coisas. Então, tipo, pegando para você? Exato, eu não conseguia separar. Você absorvia e aí você ficava ruim e as pessoas bem. É basicamente isso. Eu entendo que hoje o psicólogo, ele precisa de um psicólogo. Mas naquela época eu me via como uma psicóloga. Bem antes de definir, olha, eu vou seguir o RH. E aí, nesse meio período, houve aí um equívoco na minha vida em que, depois que eu saí do call center, eu parei a minha vida no trabalho para focar para entrar no exército. Você queria entrar no exército? Também. Uau! Que mistureba, né? Mas eu pensei em entrar no exército, na Escola Preparatória de Cadetes, que é a SpaceX, e na EAR. Só que não deu certo, prestei concurso, não deu certo. Aí você me pergunta, Jenny, mas por que no exército? Eu pensei exatamente em entrar no setor administrativo. Só que eu precisaria passar por todo o processo como se eu fosse... Um cadete, normal. Me tornar um cadete. Depois você se especializa, como se fosse uma medicina da vida. Exato, então eu tive que passar por esse processo. E aí minha mãe chegou a conversar comigo nesse meio período, porque ela sabia que aquilo não era uma coisa que eu buscava para mim desde criança. Nunca foi meu sonho. Né? O meu sonho foi sempre trabalhar com pessoas, lidar com pessoas e estar ali por elas. E não, né, do nada, Jennifer, cadete, ou entrar no setor administrativo da SpaceX. Não. E aí... É que, teoricamente, por essa carreira, você talvez até conseguiria alcançar a parte administrativa ou uma parte de suporte humano dentro do exército, mas que para chegar lá você teria que percorrer anos ali como uma formação de um cadete normal para ir se especializar dentro dessa área, né? Então, talvez foi isso que a sua mãe deva ter te orientado. Ó, legal, você pode chegar lá, mas vai demorar mais. E o caminho até lá talvez não seja tão agradável. Foi exatamente isso. E também porque ela viu o quão difícil era. Porque era um processo, se troca a noite pelo dia, porque você precisa estudar. E para entrar pelo concurso, você precisa saber o básico do básico. E o básico, quando você já está no ensino médio, quando você já conclui o ensino, meio que você esquece, né? Então, você precisa retornar tudo do início para você ver se, de fato, faz sentido aquele... Enfim, se você consegue fazer aquele processo todo das provas, enfim. É muito mais burocrático do que você simplesmente falar assim, não, vou fazer faculdade, porque você já fez tudo do ensino médio e você só vai ingressar e agora vai centralizar em algo oficial, algo mais específico. E aí, então, você abdicou do exército e aí... Posterior a isso, você já mirou em recursos humanos, por exemplo? Que tipo de faculdade na época, nesse meio tempo de você não querer mais ingressar no exército, tá naquela fase de olhar para o seu futuro, porque acaba tendo muito disso também, né? A gente fala com pessoas da psicologia e que, pelo menos aqui no Brasil, por exemplo, a gente, diferente de outros países, o qual desde muito jovem você já tem contato com inúmeras profissões, para você ver aonde você de fato tem aptidão para se especializar, aqui a gente chega até o fim do ensino médio, basicamente sabendo as matérias básicas, e aí depois disso a gente tem que tomar essa decisão do que seguir. E a gente vê, obviamente, muitas pessoas tendo dificuldade nessa decisão, às vezes começa uma faculdade, tranca, vai para outra, acaba tendo muito disso porque muitas vezes a gente não teve o embasamento necessário para tomar aquela decisão do que você quer fazer pro resto da vida, né? Como é que foi isso para você? Como eu disse lá no início, eu fui pro exército meio que do nada, mas também foi um incentivo de alguém que estava comigo. Então, foi o incentivo de alguém que estava com você? Foi. Então, eu só falei assim, nossa, verdade, não vou focar na psicologia, porque o nosso país está super escasso, talvez isso não seja futuro para mim. E aí eu fui pro exército. Só que nesse meio período, eu já pensava antes em entrar no RH, porque era algo mais similar ao que eu sempre quis, que era cuidar de pessoas. Certo. Então, eu fui pro concurso, prestar concurso, mas quando eu decidi não seguir concurso, eu foquei direto no RH. Falei assim,
Claro que também tive incentivo da minha mãe, porque minha mãe, né, é a pessoa que teve mais comigo, enfim, esteve mais comigo. E aí, quando eu decidi, de fato, encerrar essa parte de exército, enfim, eu foquei mais em entrar numa área que me agregasse em relação, ou me desse uma oportunidade para trabalhar direto com pessoas, que foi quando eu tive essa oportunidade como aprendiz. E aí, assim que eu entrei no mercado como aprendiz na área de recrutamento e seleção, no RH estratégico, eu comecei a estudar, porque eu tinha dinheiro, eu consegui, inclusive eu eu tive bolsa, mas não 100%. Certo. E aí eu consegui a bolsa e foi aí que, de fato, eu consegui fazer o curso, de fato, de RH. Uhum. Então, daí em diante, eu só deslanchei mesmo. Então, comecei no RH estratégico. Certo. Para ser mais claro, eu trabalhei mais na parte de recrutamento e seleção, que foi onde que, inclusive, eu me desenvolvi bem, né? Então, eu trabalhei no início mais com recrutamento de PCDs, como era numa empresa era farmacêutica, então a gente tinha uma cota ali para cumprir também, então era algo mais diferente ainda, né? Porque quem entra na RH em empresas específicas tem pessoas específicas também para contratar. No caso de farmácia é um pouco mais abrangente. Então, eu me desenvolvi no RH estratégico mais na parte de recrutamento e seleção, Perfeito. Como aprendiz. Fiquei lá 1 ano e 5 meses, que foi o período, o contrato. E na sequência, assim que eu terminei esse contrato nessa empresa, eu entrei numa outra empresa, também no RH. Perfeito. E aí eu fiquei lá por mais ou menos 1 ano e 9 meses também, mas foi mais no setor generalista, no RH, mas generalista. Então fazia de tudo um pouco, desde DP, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, de tudo um pouco. Perfeito. E aí de lá até aqui, na verdade, depois dessa última empresa que eu fiquei como generalista, eu entrei na Blue. Perfeito. E hoje 3 anos. Não quero falar de Blue ainda. Acho que a gente tem aí algumas coisas a explorar até chegar na sua história com a gente especificamente. E muito por curiosidades que eu quero trazer voltadas para a área de RH. Porque muitas pessoas com quem eu converso de áreas diversas não têm clareza do tamanho, da proporção ou das sub-áreas que o RH oferece para o mercado. Então as pessoas acham que o RH é aquela galera que cuida de pessoas. Quando as pessoas têm problemas, recorram ao RH e recrutamento e seleção. Mas aqui na sua própria fala você já trouxe outras nuances que a área oferece. Então eu queria explorar esse tipo de conhecimento para você poder compartilhar com a gente o que tanto o RH pode oferecer dentro de uma empresa? Quais as áreas que existem para uma profissional de RH poder se especializar? Ou você mesmo falou que tem empresas que você é mais generalista, que você faz um pouco de tudo, tem empresas que talvez tenham um corpo muito grande, precisem de pessoas dentro dessas sub-áreas, mas o que tanto o RH pode colaborar para uma empresa? Realmente, né? Recursos humanos, a gente está falando de pessoas. E o foco central mesmo é as pessoas. A gente está ali para prestar um serviço e um suporte para as pessoas, independente do que você está atuando de fato. Certo. Seja ele mais DP, seja ele mais treinamento. Hoje o RH ele é visto mais como RS, né, que é o recrutamento e seleção. Mas tem a parte de desenvolvimento, treinamento, onde o RH ele tem uma participação muito ativa com os outros setores para desenvolver os colaboradores. E o generalista, quando eu falo geral, é tudo isso e mais um pouco. Então, além do recrutamento e seleção, ele também desenvolve ali o treinamento e desenvolvimento de toda a organização. Tem também a parte de suporte, que é mais a questão de departamento pessoal, que fala mais das questões das folhas, de ponto, enfim, são coisas mais burocráticas e mais técnicas, né? Mas o RH, ele tem várias partezinhas ali que leva tudo para um foco só, que é cuidar das pessoas, tratar das pessoas, estar ali pelas pessoas. Porque vai ser sempre esse suporte que o RH vai ter e vai dar para as pessoas no modo geral. E você especificamente, falando ainda antes de Blue, né? Falando dessas outras oportunidades que você teve, o qual você passou por um RH mais estratégico, que seria, por exemplo, contratação de PCDs, explorando isso especificamente na pergunta que eu vou fazer. Como é isso? Por exemplo, ali seria recrutamento e seleção, certo? Você tinha um nicho específico para atingir que era PCDs. Qual a complexidade, primeiro, de um processo de recrutamento e seleção? Então, explorar
o que você puder trazer com base no seu conhecimento sobre recrutamento e seleção, e aí depois especificamente sobre um caso da empresa que tinha uma cota de PCD e você tinha que buscar essas pessoas especificamente. Eu acho que a parte mais difícil, primeiro, né, do recrutamento e seleção é você identificar que aquela pessoa ela tá de acordo com o que a empresa busca. Porque é muito fácil a pessoa que está aí sendo entrevistada falar aquilo que você quer escutar. Certo. Quando eu estava trabalhando na parte de RS, eu tive muita participação ativa da coordenadora na época. Então, ela me instruía muito sobre como que eu consigo identificar que aquela pessoa ela tem aquela deficiência de fato, como que aquela pessoa ela pode agregar na empresa, como que é o processo de recrutamento de um PCD, porque acaba sendo mais difícil o processo seletivo, né? Triar aquela pessoa. Desculpa a pergunta, e eu vou falar uma coisa, talvez agora uma pergunta polêmica. Você acabou de falar, por exemplo, identificar que a pessoa tem aquela deficiência de fato. Acontece de pessoas mentirem nesse processo? Não é mentir, mas o médico, por exemplo, pode acontecer da pessoa ela ter um laudo e aumentar. Tá. E aí isso torna ela um pouco mais, como que eu posso, para não ser tão polêmica também, que eu não sei bem como eu posso usar essa palavra. É como se aquela pessoa não tivesse tão apta assim para trabalhar. Ela busca, mas para falar para o mercado que está buscando, mas não está afim. Então, é mais questão de interesse também, Entendi. de precisar, é mais isso. Mas o laudo em si, ele vai definir se aquela pessoa ela tem ou não. Tá? Certo. Mas, só voltando aqui a pergunta... Eu acho que também uma das questões mais difíceis é entender a dificuldade daquela pessoa que é no mercado. Porque um PCD é totalmente diferente de uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. A empresa ela precisa estar totalmente estruturada para receber aquela pessoa. Assim como a empresa precisa preparar os outros colaboradores a receber aquela pessoa. Porque às vezes é uma deficiência física, onde é muito aparente, deformação ou algo assim. E aí tem a questão do preconceito. Então a empresa, no início de tudo, antes de contratar, precisa preparar seus colaboradores. Porque, infelizmente, nem todo mundo sabe lidar com pessoas, né, que possuem deficiência. Tem necessidades especiais. Tem necessidade especial. Então, é mais essas questões, assim, pontuais. E deixa eu fazer outras perguntas. Assim, eu vou sempre te interromper para explorar melhor isso que você está entregando, tá? Você fala sobre preparação da empresa de um modo geral para receber essas pessoas. Na sua visão, isso é feito de uma maneira boa hoje? Obviamente, você pode tomar como base a empresa que você trabalhou ou outras que você não tenha trabalhado, mas que talvez tenha contato com pessoas lá e etc. E com certeza troca-se essa experiência, né? É comum que a empresa, a entidade, se prepare para isso de uma maneira boa? Pensando também nos meus estudos, claro que eu posso estar errada, né? Mas, ao meu ver, é bom, sim. É entrar num quesito diversidade, né? E seria muito interessante, por exemplo, eu vou usar isso mais ao pé da letra, se todos estivessem preparados para receber uma pessoa que fala com línguas de sinais. É a mesma coisa. Então, você precisa preparar pessoas para receber essa outra pessoa, até porque ela não tem hábito de lidar com todos esses tipos de pessoas ou com pessoas diferentes, enfim. Então, quando a gente fala de preparar, é mostrar para ela que são pessoas normais. Sim, são pessoas como a gente. Então, como que... Claro que tem a questão de, ai, nossa, se você falar assim é porque você está sendo preconceituoso. Ou, ai, nossa, tem toda a questão. Então, tem que mostrar para essas pessoas que são pessoas normais, que tem uma necessidade diferente, e você também precisa saber como lidar ou como, né, agir com essa pessoa em relação a essa necessidade. Né? Então, quando eu falei de Libras, por exemplo, seria interessante se toda a empresa soubesse falar com línguas de sinais. Porque aí ela saberia receber essa pessoa. De fato, onde essa pessoa fosse, todo mundo conseguiria se comunicar com ela. Exato, então seria a mesma linha de raciocínio. Então, quando a gente fala de preparar, inclusive, quando infelizmente, né, acho que é muito polêmico falar isso, mas é a verdade. Quando a pessoa ela tem uma deficiência ou sofreu um acidente, por exemplo, numa empresa anterior,
indústria farmacêutica, empresa de mecatrônica, essas coisas, é comum acontecer. E quando essa pessoa ela sofre um acidente corporativo, por exemplo, e aí ela entra ali como um PCD depois, e é deformação ou algo assim, as outras pessoas têm mais, infelizmente, né, preconceito, ou acha aquela pessoa estranha, ou fica reparando, fala que não tem preconceito, mas também não consegue disfarçar. Uhum. Então, quando a gente fala de preparar as pessoas, não mais uma vez, é mostrar para elas que são pessoas como a gente, que trabalham como a gente, tem suas necessidades, mas está ali para exercer alguma coisa que a empresa precisa. Então, é mais essa questão mesmo. Uhum. É de fato fazer com que as pessoas entendam que... É que eu honestamente falando, e aí me julguem, mas eu sempre parto do princípio que dane-se, são pessoas. E honestamente, no fim do dia é isso, dane-se, são pessoas. A pessoa é deficiente ou não muda nada. Ela é exatamente igual a mim e tem intelecto, tem tudo, dá pra fazer as coisas, tipo, não muda. Mas eu entendo que, infelizmente, há muitas pessoas que, sei lá, criam determinadas barreiras com isso, né? E aí se torna necessário esse trabalho psicológico de percepção do meio para que essa pessoa seja inserida e tudo isso flua de uma maneira agradável a todos, talvez, digamos assim, né? Sim. E aí, beleza, então, colocando isso de lado agora e falando sobre recrutamento e seleção. Uma outra coisa que você comentou é o processo do recrutamento e seleção em si, ver se essa pessoa, independente de ser PCD ou não, se insere dentro daquele ambiente, né? Uhum. Quais os desafios que você enxerga num processo de recrutamento e seleção? Desde a fase de você receber currículo, analisar currículo, toda essa pré-seleção e o processo caminhando como um todo. Falando mais na parte de IRS mesmo, que é o que você está comentando, eu acho que a parte mais difícil é encontrar o perfil ideal. Uhum. Mas no sentido de o que eu sou como empresa, o que eu busco, e se aquelas pessoas têm o que eu preciso. Porque, mais uma vez, é muito fácil falar o que você quer escutar. E é muito difícil você entender se eu estou falando a verdade ou não. E aí a gente só vai entender quando você está aqui dentro. Uhum. Então, acho que a parte mais difícil é identificar se de fato você tem o perfil que a empresa busca, né? Se você está de acordo com a cultura organizacional. E você... Isso em todos os processos, tá? Desde Sim. seja ele PCD ou não. Estou falando no modo geral mesmo. E você, por exemplo, de todas as experiências que você já teve, e aí falando até sobre Blue também, literalmente todas. Todos os lugares que você passou, você tinha essa clareza? É comum a empresa entregar isso para você? De, por exemplo, olha, esses são os valores que a empresa tem, essa é a nossa cultura organizacional, e aí com base nisso, a gente precisa que você, dentro de um processo de recrutamento e seleção, identifique pessoas que estão de acordo com o perfil da empresa. É normal as empresas terem essa clareza? É difícil. Porque muda. Uhum. E também, assim, é muito fácil a gente ter algo desenhado e não praticar. Quando você não pratica, fica mais difícil para recrutar. Perfeito. Porque você vai vender uma coisa. Mesma coisa para sales. Você vai vender a sua empresa. Uhum. Então, você vai vender a sua empresa para quem está sendo entrevistado, para que ela sinta cada vez mais interesse de estar aqui. Uhum. Então, eu acho que é mais isso, de ter algo bem desenhado, bem estruturado para você vender aquilo que está sendo de fato oferecido. Entendi. Olha, a empresa é assim, funciona assim, é desse jeito, está de acordo com os seus valores. E você também, desde o início da triagem, entender quais são os objetivos dessa pessoa. Porque se minha empresa ela tem um foco X, o seu foco tem que ser o que a empresa também tem de valores, enfim, para que faça sentido você estar ali. Porque pode acontecer também que é aquela questão de retenção, de você contratar a pessoa, porque ela tem todos os requisitos, mas os valores dela não está de acordo com os valores da empresa. Então, é muito mais fácil perder uma pessoa por questão de valor cultural do que pelo que ela entrega de fato, que é a questão das experiências. Uhum. Até porque hoje a gente está, né... É bem mais fácil você conseguir aprender. É bem mais fácil você aprender hoje com a internet que a gente tem, Sem buscar dúvida. cursos, enfim. Agora, valor é algo mais difícil. Vem de berço, né? Vem da criação, Exato. crenças, enfim, o que a pessoa passou até aquele momento, né? Uhum.
E você tem técnicas para identificar isso, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção? Eu digo porque, assim, você falou uma coisa muito interessante, que é muitas vezes a pessoa falar o que você quer ouvir. E o que a gente percebe dentro de muitos processos que fazemos, ou que participamos, é que a gente se molda para esse processo. Então, você estuda minimamente ali um grupo de perguntas que você acredita que serão feitas, pré-memoriza possíveis respostas e você vai se preparando para isso. E aí você vira uma maquininha de entrevista. Você tem técnicas para conseguir identificar que por mais que a pessoa esteja te entregando uma resposta que pareça ser boa, talvez ela não seja boa? Eu ter uma técnica, eu não tenho. Uhum. Eu acho que se fosse para falar de técnica, eu me tornaria um robô, porque é muito engessado isso. Uhum. Porque são perguntas muito bem claras e objetivas. Certo. É como se você tiver... Quando eu trabalhava na parte de IRS, o que a gente fazia? A gente selecionava palavras-chave, que ficava até mais fácil para filtrar aquele candidato. Interessante. Porque se eu já tenho algo específico, claro que reduz o nível, a quantidade de pessoas, mas eu tenho algo mais preciso. Então fica mais fácil. Hoje, a técnica seria mais a questão de DISC, né? Que é performance, entender qual que é o comportamento daquela pessoa. E é tudo voltado a perguntas. Uhum. Então, vai depender exclusivamente de você. Você pode falar que é mais fácil, mas na hora de responder, você tem que ser super mais objetivo. Então, seria mais algo artificial, eu diria. Entraria mais nessa questão de inteligência artificial para identificar, de fato, se você tem aquele requisito que a empresa quer. Porque o falar é muito mais tranquilo, o escrever também é mais tranquilo, mas a inteligência artificial está aí para isso. Agora, eu ter uma técnica, olha, eu consigo identificar em você que você é uma pessoa que tem os valores da empresa. Mentira, eu não tenho. Não tenho porque é uma coisa muito difícil. Eu consigo... E a pessoa pode simular também, eu consigo me olhar no espelho e falar assim, vou treinar isso aqui porque provavelmente vai ser o que eu quero que a empresa saiba de mim, ou eu só quero que eles saibam que eu sou boa até ali, ou até onde for, enfim. Então, eu vou fazer de tudo para passar. Uhum. Então, eu acho que a técnica mesmo, eu acho que é mais a questão de palavras-chave da própria organização. Se eu quero isso, eu busco isso e é isso. E você vê se a pessoa vai como que a pessoa vai entregar isso para você numa conversa, né? Ou perguntas mais simples de ser explicadas, por exemplo, pelo candidato. Se eu quero saber se a pessoa ela é uma pessoa mais comunicativa, qual pergunta eu tenho que fazer para ela para eu saber se ela é mais comunicativa? Não seria mais a questão do desenrolar da entrevista para você entender se aquela pessoa é ou não é comunicativa? Uhum. Isso vale para outros critérios voltados à vaga em si, por exemplo. Uhum. Interessante. O que você falou faz bastante sentido. Na verdade, então, a gente pode assumir que seria a condução do entrevistador, né? Uhum. Como o entrevistador se posta frente à entrevista e essas determinadas palavras-chave ou coisas que ele busca jogar no meio da entrevista para ver como a pessoa reage a isso. E aí disso você traça se o perfil faz sentido com o que você quer ou não. Exato. Só que também tem um problema que acontece muito, eu acredito que isso até hoje, é que um recrutador, ele consegue desenvolver a entrevista. Certo. Então, eu consigo fazer com que você sinta mais à vontade. Uhum. Só que na hora de eu encaminhar o seu currículo pro líder lá, que vai selecionar essa pessoa de fato, que vai entrevistar também, aí é uma coisa mais... Por quê? A pessoa que está sendo entrevistada sabe que está sendo entrevistada pelo seu líder futuro, né? Então, ela vai ficar mais nervosa. Com certeza. E aí é onde entra o RH também na parte de treinamento, de desenvolver os líderes para entrevistar também. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa só está nervosa, só está ansiosa e não consegue responder da mesma forma que estava se vendendo para o RH, né? Uhum. Falando de você para o RH. Posso fazer uma pergunta ácida nesse sentido? Pode. Eu sempre penso que, independente da área que a pessoa atue, é sempre bom ela ter um contato com vendas, porque minimamente em algum momento da sua vida você vai vender algo, e em uma entrevista você está vendendo você. Uhum. Então, por exemplo, essa mesma pessoa que teve um bom desempenho com o RH, na hora que ela vai ser entrevistada pelo líder da área, não haveria também que ter um preparo, por exemplo, dessa pessoa
para que ela consiga ter um bom rendimento com aquele líder? Pergunto isso, a pergunta ácida nesse caso é: como essa pessoa vai ter que lidar com aquele líder depois? Teoricamente, ela tem que estar bem preparada para conseguir lidar com aquela situação, certo? Obviamente, nem todo mundo consegue, tem muitas pessoas que têm dificuldade de se expressar, principalmente quando entra nessas questões hierárquicas. Pô, o cara é meu líder, ou sei lá, dono da empresa, CEO, diretor, gerente, etc. Ainda assim, existem coisas que podem ser feitas para que essa pessoa consiga lidar com essa situação melhor, e aí foge já um pouco da RH, seria a preparação da pessoa na vida pessoal dela, certo? Eu acho que é mais uma questão individual também, né? Quando a gente fala de... tem a questão da hierarquia e tudo mais. Eu acho que a gente deveria só, no mínimo, desconstruir isso. De que, nossa, você é meu chefe, então eu tenho que te respeitar por ser chefe. Não. Sim. Isso, ok. E aí, então eu penso que tem que ser uma coisa entre você de, eu tenho que saber lidar, eu tenho que aprender sei lá, eu tenho que fazer por mim e por ele. Ponto. Se você entender a raiz oficial disso, entre eu e ele, você consegue fazer as coisas fluírem de uma forma mais natural. E não ficar aquela coisa mais engessada, ou você começa a criar rincha, ou, sabe, criar como eu posso dizer? Criar algo sobre aquele alguém, mas você também não procurou se desenvolver. Acho que eu exigir algo de alguém, eu preciso primeiro pensar em mim, né? Certo. Então, é mais isso. Eu não sei se eu consegui bem responder sua pergunta. Sim. Mas seria mais eu me preparar também. Acho que é muito fácil o RH exigir das pessoas, né, dos líderes, e esquecer das pessoas que estão sendo entrevistadas. Então, um ponto muito importante é o RH preparar essa pessoa. Olha, você vai ser entrevistado pelo líder, pelo chefe da empresa, e vender o chefe também. O chefe é assim, essa pessoa lida assim. Você, como recrutador, saber quem essa pessoa vai... Por quais serão os processos? Como é essa pessoa? Pode orientar, pode dar dicas, para que essa pessoa também se sinta confortável. Isso serve também do RH preparar o líder sobre essa pessoa. Jenny, é muito burocrática, é um processo muito longo, é mais cansativo, é muita informação, mas ela é importante. Porque ser pego de surpresa é muito ruim, né? Você fica, nossa, é assim, chega lá e pá. Então, acho que é muito importante você construir os dois lados, seja do próximo entrevistado quanto do entrevistador. Perfeito. Então, sim, você respondeu a pergunta e a sua resposta ela faz muito sentido. Tem os dois nuances, né? A gente tem um cara que quer entrar numa empresa, que ele precisa se desenvolver para conseguir minimamente ter uma conversa racional com o RH e com o líder para ele conseguir entrar, assim como o RH já fez o trabalho do RH de acolher essa pessoa, filtrou culturalmente, legal, ela está apta culturalmente e tecnicamente, muitas vezes pode ser que o RH não saiba filtrar, e aí por isso direciona-se essa pessoa ao líder, porque a parte cultural ele possui, e aí cabe ao líder também saber lidar com essa pessoa, e acredito que aí entra aquelas outras questões de, por exemplo, o nível de senioridade da contratação também, assim como preparar esse líder para fazer essa entrevista. Não dá para o cara querer que seja o melhor profissional do mundo se você está contratando um auxiliar ou um júnior. E eu vejo que muitas vezes tem muitas empresas que são assim. Ele não sabe se comunicar. Tudo bem, o cara está começando a carreira agora. Que tal você ensinar ele a aprender a se comunicar como líder? Então tem essas duas fases, certo? Sim. Eu acho que você falou uma coisa que, nossa, você ensinar a pessoa a se comunicar. É muito difícil encontrar alguém que queira ensinar outra pessoa a saber como se comunicar, né? Então, as pessoas têm costume de, faz esse curso aí, e se vira. E quando a gente fala de líder, é uma pessoa que esteja ali para você, né? Para te ajudar, para te instruir, para te ajudar, enfim. E aí, construir isso aos poucos. Porque às vezes eu sou uma bela comunicadora, né? Sou super comunicativa. Só que aí, num momento de nervosismo, de tensão, eu acabo mais ficando retraída. Certo. Que pode acontecer muito num processo de recrutamento também. Com toda certeza que sim. E aí entra aquela outra questão que eu acho que hoje é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no mundo, chamado inteligência emocional. Que as pessoas cada vez têm menos e não sabem lidar com as coisas. Mas aí é uma conversa para um outro momento. À parte. Legal, Jenny, muito legal as respostas que você trouxe. E a gente falou bastante até agora sobre a parte de recrutamento e seleção, né?
Que outras coisas dentro do âmbito do RH você já teve contato? E aí, de novo, abordando todas as experiências pelos lugares dos quais você passou, que outras áreas, desafios a gente tem dentro de um recursos humanos? Como eu passei por várias partes do RH, desde RS até mesmo DP, é uma pessoa que sabe um pouquinho de tudo em relação ao RH, né? Eu acho que a maior dificuldade no RH é literalmente isso, você saber de tudo um pouco. Uhum. A minha maior dificuldade, que eu acredito até hoje, é mais a questão de, por mais fácil que seja falar, eu trabalho com RH e tal, lidar com pessoas é difícil. Porque você está lidando com pessoas diferentes o tempo inteiro. E eu não estou falando só porque é RH, eu estou falando isso num modo geral, isso em qualquer área. Então, o desafio maior é você preparar as pessoas da forma que a organização espera e fazer com que essas pessoas não se sintam tão... não se sintam mal, sabe? Mas para isso tem aquela questão de se você gosta de estar aqui, se os seus valores batem com os da empresa, para também não engessar aquela pessoa em prol da empresa. Uhum. Então, o meu desafio hoje, pensando em todas as áreas, é prestar aquele suporte de uma forma que não prejudique aquela pessoa, para que ela também se sinta incentivada a continuar todos os dias, a fazer parte todos os dias. Então, é mais lidar, treinar. É mais essa questão de pessoas no geral. Chega a ser um pouquinho contraditório, eu acho, né? Não sei se entra bem nessa questão de ser contraditório, mas lidar com pessoas é difícil. Isso Sim, com certeza. Em todas as áreas. Acho que é a parte mais difícil de todas, e processos. Porque quando a gente fala de geral, né, RH geral, generalista, você precisa, é aquele negócio, você precisa saber de tudo um pouco. Uhum. E o saber de tudo um pouco é mais burocrático. Porque você precisa ter certeza, mesmo que seja pouco, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa passar por um processo um pouco mais longo para entender aquilo. E é um processo, por ser um processo mais longo, ele acaba sendo mais difícil. Uhum. Eu, Jenny, tá? Acho que o RH geral, no contexto geral, é um pouco mais complicado do que você trabalhar para apenas uma coisa. Quando a gente fala de só RS, a gente sabe que vai triar, selecionar, a gente sabe que tem aquele processo mais difícil que é identificar o perfil, mas quando a gente fala de DP, a gente sabe que não pode errar, porque a gente faz pagamento, a gente valida isso, valida aquilo, então a gente está sendo preparado para fazer apenas aquilo. Agora, quando é geral, é um monte de coisa e um pouquinho mais. Cada hora você está num canto, né? Exato. Uma hora você vai fazer o recrutamento, seleção, entrevista, outra hora você vai cuidar do olerite da pessoa e se ela tá batendo o ponto direito, outra hora você vai cuidar, aí entra aquilo de você ter comentado desde lá de muito jovem, que é a parte psicológica da coisa, porque as pessoas dentro da empresa também veem o RH como sendo um apoio, né? Então, se a pessoa está insatisfeita com alguma coisa ou muitas vezes está com alguma dificuldade pessoal e que ela não se sente 100% livre ou à vontade para conversar talvez com o líder, o RH oferece esse braço de acolhimento também, né? Para poder entender as necessidades da pessoa naquele momento e aí criar a comunicação entre a pessoa e a empresa. Sim. Tem todas essas questões, né? Sim, uma coisa que eu acho também que é difícil é você ajudar de imediato. Porque outra coisa também que eu acho, só complementando, tá? Por favor. As pessoas, infelizmente, têm uma visão de que o RH tá ali para te demitir, né? Isso aí é um pouco engessado na cabeça das pessoas. Você acha que as pessoas creem nisso? Até hoje. Eu não ia falar, mas eu costumo acompanhar... Não, fala tudo. Hablas. Eu costumo acompanhar pessoas que falam como que agem no meio corporativo. E aí eu tenho o costume de olhar o comentário das pessoas para entender qual é a visão delas em relação ao trabalho. E aí o que eu mais vejo é as pessoas falarem que o RH só serve para demitir. Eu vou me esconder embaixo da mesa porque o RH vai vir aqui. Se o RH tá com uma folha na mão, putz, desculpa, não era pra falar isso, né? Foi sem querer. Mas enfim, se o RH passar coisa de relaxa. Se o RH passar aqui com uma folha, eu vou ser desligada. Então é muito aquele tá vendo, o RH. P? Se a Jenny chegar no meio da operação, ferrou.
Para as máquinas, a galera já fudeu. Se é de chegar com uma folha, estão se escondendo embaixo da mesa. Falei palavrão, apaga isso. É que eu não tenho costume, né? Então, pra quem não tem costume. Mas, enfim. Você chegou com uma folha, já vou ser desligado. Ou já olha com medo. E vou ser cobrado. Porque tem a questão de, se você tá aqui, é por algum motivo. Então, você também precisa seguir todo o processo interno para que, né? Sim. Então, as pessoas, elas têm muito isso. Então, eu costumo olhar os comentários para entender qual que é a visão das pessoas em relação ao RH e também para que eu possa entender o que eu posso fazer como pessoa para que as pessoas não tenham essa visão sobre o meu RH, o meu time, a minha empresa. E como você faz isso? Na sua visão? Eu costumo tentar não, né? Eu lido com todos os tipos de pessoas o tempo inteiro. Então, o tratamento ele vai ser diferente dependendo de como você é. Certo. Só que a intenção é passar a mensagem da mesma forma. Então, o que eu tenho como de praxe, né, de costume? Eu, quando bato ponto, eu sou a Jennifer do RH. E eu, quando não bato ponto, quando eu tô com ponto lá sem estar batido, eu sou a Jennifer do dia a dia. Então, você pode falar comigo da forma que você quiser, porque eu vou te entender. E é nesse momento onde você consegue ter o lado mais humano das pessoas, porque elas acabam desabafando mais com você, falando suas dores. E aí, quando você bate o ponto, quando a Jennifer bate o ponto, é quando ela tenta abordar aquilo com você no horário de trabalho, sem com que isso te prejudique. E aí, eu vou filtrando aos pouquinhos para tentar lidar mais, cada vez mais, ou ficar mais íntimo de você. E mais para frente, eu tentar te ajudar. Como assim, Jenny? Eu recebo feedback das pessoas, pergunto se eu posso passar esse feedback, seja para a gestão, para minha gerência, dependendo da situação. Independente, eu tenho que passar. Mas eu tenho essa aprovação dessas pessoas, tanto antes de bater o ponto, quanto depois de bater o ponto. Então, é dessa forma que eu começo a ter mais intimidade com as pessoas. E aí, quando eu bato o ponto, eu fico mais... A Jenny do RH tá ali para prestar um suporte mais... certinho, né? Mais detalhado, mais delicado, enfim. Entendi. É interessante o que você trouxe e, ao mesmo passo, eu vejo que há, então, um desafio para você, como profissional de RH, assim como não só para você, para vários outros profissionais de RH, que você precisa se conectar com as pessoas e fazê-las entender que você está ali por elas, ao mesmo passo que você também tem e representa uma entidade, uma empresa, e você tem que defender os interesses dessa entidade, dessa empresa, né? Então você fica nesse nuance de conseguir passar a mensagem da empresa para a pessoa e entender e fazer talvez um alinhamento das necessidades da pessoa com as necessidades da empresa, que nem sempre estarão devidamente alinhados, mas que aí vai ser o seu papel de conversar e fazer com que essas expectativas se alinhem. Isso. Acho que entendi da maneira certa? É, exatamente isso. Então, meio que para ser mais clara, você nunca sai do seu papel de RH. Você está sempre ali tentando ajudar de alguma forma. O único cuidado que o RH precisa ter é entender que mesmo que você ali bateu o ponto, não está mais trabalhando, você ainda é o perfil da empresa, você está ali pela empresa. Você representa a empresa você de qualquer maneira, né? Exatamente. Então tem que ter muito aquele feeling do que o que eu vou falar, eu falo dessa forma, porque as pessoas elas entendem da forma que elas querem entender. Sim. Então tem que tomar muito cuidado, independente do horário, para qual finalidade, enfim, você vai falar aquilo, mesmo que seja para instruir aquela pessoa. E deixar ela ciente de que, olha, isso aí talvez possa te prejudicar na empresa. Isso talvez possa te deixar mais desmotivado. Posso falar com essa gestão? Tudo bem? Se você quiser, eu não falo que foi você. Ou se você me autorizar, eu falo. Isso não vai te prejudicar. Tentar deixar essa pessoa segura de que aquele feedback dela não vai prejudicar ela. Porque a intenção do feedback não é falar, pô, você tem uma visão ruim do meu gestor, eu vou falar pra ele vai pegar uma rincha de você. E aí ele vai te demitir daqui 3 meses, mas por causa disso. Então, tentar, pelo menos,
passar a visão correta para o gestor, para ele também não ter essa visão do colaborador, e preparar o colaborador de que isso não vai acontecer. Então, você tentar assegurá-lo de que mesmo você sabendo disso depois do trabalho, você vai passar, mas também não vai prejudicá-lo, sabe? Uhum. Interessante, muito interessante. E olhando na perspectiva agora do que você falou, que pelo que o RH é mais conhecido, que é demissão, abordando admissões e demissões. E aí, trazendo isso para o perfil da Jennifer, o como você lida com admissões e demissões. Não é fácil. Não é fácil, eu acho que isso para todo mundo que participa do processo em si. Mesmo eu estando aqui ou você estando aí. Primeiro, como RH, você precisa se preparar, porque normalmente você sempre vai saber primeiro, né? Claro que o líder sabe primeiro, porque quem está tomando oficialmente a decisão é aquela pessoa, é o gestor. Ou a empresa, né? Mas você precisa se preparar para tomar também cuidado. Como que você vai dar um feedback para aquela pessoa, assim como você também precisa instruir o gestor de como desligar aquela pessoa. Porque dependendo da pessoa, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes tá num momento não muito bom. Como que eu posso dizer? Não sabe muito bem filtrar as coisas. Então, a forma como você vai desligar talvez prejudique ainda mais aquela pessoa. Então, o processo de desligamento acaba sendo bem mais dolorido do que para quem tá de fora, seja tranquilo, assim, sabe? Porque, caramba, aquela pessoa deve estar passando por várias dificuldades, ou até, muitas das vezes, você acaba criando uma afinidade com aquela pessoa e você sabe 90% do que acontece fora do trabalho e você sabe com antecedência que aquela pessoa vai sair. Então, imagina o baque que é pro RH falar, caramba, é uma pessoa que eu tenho intimidade, é uma pessoa que tá aqui com a gente todos os dias, que você acompanhou, que você fez um onboard, agora vai fazer o desligamento. É um processo que, para mim, hoje, ainda é dolorido. Desde da minha primeira experiência até hoje, nenhum desligamento para mim vai ser fácil. Mesmo que durante o desligamento, tá lá, a Jennifer super, né? Mas eu acho que nenhum desligamento ele é fácil. Ainda mais quando você precisa acompanhar do início do processo, do desligamento até a saída dessa pessoa. Eu acho que nunca vai ser algo agradável de ser feito, né? Porque, por exemplo, eu imagino o que acontece, por exemplo, comigo. A gente já fez desligamentos juntos, não foi uma única vez, foram várias vezes. E assim como não é fácil para você, também não é fácil pra gente, né? Muitas vezes, principalmente porque quando você está desligando uma pessoa, significa que você, dentro do seu processo de desenvolvimento, você já não acredita mais que aquilo ali possa ter outro caminho, né? Então você já tomou todas as suas ações como líder e não houve resposta ou o resultado não está sendo entregue, existe um agrupamento de fatores para se tomar essa decisão mais drástica, né? E que aí a gente tem o acompanhamento sempre de uma pessoa do RH para que você, por exemplo, a gente como gestores, passemos o feedback devido, você está sendo desligado por isso, isso e isso, e aí vocês assumem a parte burocrática da coisa, que é o aconselhamento dessa pessoa referente aos próximos passos do que ela vai ter que fazer dali em diante. Então, acho que é uma situação conjunta muitas vezes, né? Não sei se é uma prática de todas as empresas, mas pelo menos aqui na Blue a gente faz dessa forma, de ter o gestor para poder passar o feedback e o profissional de RH para poder complementar esse feedback e os próximos passos do que vai ser feito, né? Então, há um processo para isso, mas que de fato nunca é algo simples, sempre é uma energia meio pesada ali, né? Eu acho que uma das partes difíceis também é a questão de você ainda precisar ter aquele contato, sabe? Ainda receber feedback mesmo depois que a pessoa sai. Porque é comum, né? A pessoa não tá confortável ali no processo de desligamento, dar um feedback da empresa ou do gestor ou algo assim. E aí na homologação a pessoa fala, olha, eu queria dar meu feedback. É muito comum. E aí você fala, caramba, né? É importante. Por que isso não foi falado? Por que ela não sentiu segurança a tal ponto para falar isso com a gestão, sabe? E aí é onde a gente começa a colocar as coisinhas no lugar e entender, porque mesmo que como organização, existem suas falhas, né? Sem dúvida. Então, é preciso identificar essas falhas nesse processo inteiro para fazer sentido todos os desligamentos.
Certo. Porque nunca é só um lado, existe também a questão de desempenho, a gente super entende isso, mas feedback, independente, ele é sempre construtivo, seja ele de uma forma negativa ou positiva, ele sempre será construtivo, até falando como organização, como um todo. Concordo 200%. E aí Vou agora mais água então... aqui, porque eu tô morrendo de sede, Fica gente, à vontade, tá aí pra usar E eu tô mesmo. com frio ainda. Tá aí pra beber mesmo. E aí, Jenny, conta pra mim, ou para todos, o que você considera como sendo o maior desafio que você já passou na sua carreira até hoje? De todas as experiências que você já teve. Agora você me pegou. Porque... Essa é a intenção. O maior desafio... Cara, eu acho que é essa questão mesmo. Eu acho que você entra num ponto muito, muito importante, que é a questão de trazer para a realidade, para o dia a dia, esses feedbacks de desligamento. Eu acho que é muito difícil hoje em dia você estruturar a empresa com base a todos os feedbacks. Acho muito difícil você pegar, colher, tentar centralizar todas as razões pelo qual estava desmotivando aquelas pessoas e trazer isso para a realidade da empresa. Eu acho que é a parte mais difícil. Para que a empresa mude de acordo com esses feedbacks aplicados, você disse. Exato. Porque é muito fácil eu estando na organização e dar todos os feedbacks positivos possíveis. Porque eu teria... Não eu, né? Eu tô falando no modo geral, mas é muito mais fácil você falar aquilo que convém. Sem dúvida. Quando a pessoa sai, ela já tá mais tranquila. Já saí, posso falar o que eu quiser. Não tem vínculo. Então, vou falar. E uma coisa que a gente acha, que eu pelo menos acho muito importante, é por quê? Tem algum feedback que você gostaria de dar para a empresa, que talvez venha agregar, que você gostaria que isso tivesse acontecido quando você estava aqui, mas você não teve coragem ou não estava disposto a fazer aquilo naquele momento, que você acha construtivo para a empresa evoluir daqui a um tempo, que seja vantajoso para outras pessoas? Tenho. É isso, isso e isso. Como que eu, como organização, posso aplicar isso? Trazer isso para a realidade da empresa, porque a minha dor, ela não é a sua dor. Uhum. Como que eu posso fazer isso? Então, acho que o meu maior desafio hoje é tentar filtrar e selecionar tudo que é muito importante para a empresa e para as outras pessoas. Porque também é muito comum num desligamento, num feedback de desligamento, a pessoa falar que nunca é só ela que pensa daquela forma. E aí você começa a entender como que eu posso filtrar todas as outras pessoas. Que aí entra a questão da afinidade com as pessoas, né? De bati meu ponto, vou tentar filtrar o máximo possível, tentar colher o feedback dessas pessoas, fazer com que essas pessoas se sintam confortáveis para conversar comigo e entender que mesmo que ela não queira, o que ela tá desabafando, enfim, seja para evoluir ou não, eu como RH, no mínimo que eu vou tentar fazer é deixar aquilo de uma forma menos, que não vá prejudicar ela. Então, eu acho que a parte mais difícil mesmo, pensando em tudo mesmo, é essa questão de trazer para a realidade todo aquele feedback. Tentar resolver esses problemas que acontecem. Ainda mais quando é constante esses mesmos feedbacks. Faz muito sentido. Isso não só aqui. Antigamente, em todas as empresas que a gente fazia esses processos de desligamento, é onde eu mais identificava a coragem das pessoas. Eu falo coragem, mas porque é onde a pessoa mais, né? Já não faço parte, então eu vou falar. Se sentem à vontade de falar as suas dores enquanto estava na organização. E aí uma outra pergunta ácida. Nesse momento, como que você faz para filtrar o que a pessoa tem de sentimento negativo com o que de fato é realidade da empresa? Porque se a pessoa muitas vezes foi desligada, ela está insatisfeita com aquela instituição, então existe uma carga emocional em cima do feedback que ela vai te entregar e que pode ser que não necessariamente esse feedback vá agregar para a empresa de um modo geral. Como que você consegue fazer esse filtro? Os feedbacks, eles normalmente ou são da organização em relação a um ponto óbvio, específico ou sobre alguém em específico. Quando é sobre a empresa, né, no modo geral, são coisas que a gente já vem trabalhando. Certo. Então, existe um momento certo para falar, olha,
já aconteceu, a gente já recebeu feedback. Alguém que é quando, falou sobre isso, a gente precisa sobre prestar atenção aqui. Quando é em relação à liderança, eu como RH acho importante que a liderança ela entenda que ela está recebendo esse feedback. Se for uma vez, se a gente sabe que aquela pessoa já teve brigas, intrigas, enfim, é uma coisa que a gente pode estudar internamente. Mas quando é uma coisa constante, são feedbacks, são os mesmos feedbacks, aí a gente consegue sentar com a gestão da pessoa, passar esse feedback de uma pessoa que saiu. Muitas vezes a gente não costuma comprometer essa pessoa, né? Não falar o nome dessa pessoa, deixar o mais anônimo possível. Até para eles também terem essa segurança, né? E aí a gente costuma aí passar esses feedbacks para a gestão. Jenny, mas como RH, vocês fazem alguma coisa de, olha, precisa fazer isso? É onde o RH deveria, de fato, ser mais participativo, né? De instruir a gestão de como passar feedback, como liderar, que inclusive é uma da proposta está sendo desenvolvido, que é muito importante aí para os colaboradores, os líderes da Blue. Mas é uma coisa que precisa ser feita o tempo inteiro. Sim. Porque, mais uma vez, a gente lida com pessoas diferentes o tempo todo. Alguns de geração X e Z. Então, são pessoas que, né, sabe filtrar de diferentes formas. Então, a gente precisa atender essas pessoas o tempo inteiro da forma correta. Se você não souber, desculpa, você pode sair como o vilão da história. É uma necessidade de atualização constante, porque exatamente o que você falou, né? A empresa ela tem pessoas de gerações diversas. O que a gente muitas vezes, por ter contato próximo, percebe que cada geração trata da parte humana da coisa de uma forma muito diferente, ou entende de forma diferente, assimila diferente, tem crenças diferentes, comportamentos diferentes, é tudo diferente. E aí cabe ao RH, às gestões, saber se adaptar a todas essas necessidades, né? Porque dentro de um time você pode ter 4, 5 gerações diferentes ali. E você tem que saber se comunicar com cada um de acordo com as necessidades de cada um, desenvolvimento de cada um, porque cada indivíduo é um indivíduo. Sim. E vai assumir o seu papel, o seu protagonismo, sua curva de aprendizado, tudo de forma diferente, né? E o líder tem que saber inspirar cada um deles dentro daquilo que motiva e, obviamente, guiá-los no caminho certo, até talvez uma possível demissão que seja, porque até neste processo você tem que fazer isso de uma maneira que você consiga construir para a pessoa, para que ela não cometa os mesmos erros que foram cometidos com você em uma outra oportunidade que venha se abrir na vida da pessoa, não é? Então tem todas essas coisinhas aí que o que você falou é extremamente pertinente, é um desafio gigantesco. É porque é muito fácil ser chefe, né? Difícil é você ser líder. E se vender líder, né? Então, existe uma preparação o tempo inteiro. Não é porque você foi boa para um que você está sendo boa para todos os outros. Você também precisa ser estudado. Você precisa primeiro se enxergar e entender se o seu papel está sendo cumprido. Então, esse é o meu propósito. Meu propósito é ser líder. Estou entregando? Ponto. Não tô. Onde eu tô falhando? É você enxergar isso. Quando a gente fala de feedbacks, né, que é uma coisa que eu acho muito importante, se uma pessoa dá um único feedback, aí eu sei que pode ser que a visão dessa pessoa esteja certa ou não. Sim. Cabe a mim enxergar isso. Então, essa responsabilidade é totalmente da pessoa, né, do líder em si. Então, cabe a ela apenas decidir se aquilo vai agregar na vida dela de uma forma positiva ou não. E também vai definir, de fato, se ela é líder ou não. Legal. E qual que foi a sua maior conquista até hoje? Posso chorar? Chore. Minha maior conquista, na verdade, eu tô tentando alcançar. Não, mas vamos lá, calma lá. Com certeza, até agora, você já fez alguma coisa da qual você se orgulha muito. O que é essa coisa? Porque aí entra na próxima pergunta, que é o que você quer alcançar. Aí é um objetivo que você ainda tem, mas eu tenho certeza que até agora você já tem algum marco na sua vida que você alcançou, que marcou... Não precisa ser corporativo, né? Não, é qualquer coisa. Talvez seja uma coisa tão, superficial para as pessoas, mas eu acho que a minha maior conquista foi conseguir me formar, né, ter minha pós-graduação agora, ser um exemplo e uma referência para minha família, porque a primeira a fazer
muitas das coisas que hoje eu tenho. Então, minha maior conquista foi me formar. Primeiro me formar, realizar meu sonho de ter meu diploma, de alcançar, de conseguir trabalhar na minha área e todos os dias continuar me enxergando. Acho que é mais isso. Além de conseguir minha habilitação. E por que você diz, por exemplo, que para a maioria das pessoas isso é algo superficial? Porque não é algo muito importante. Para mim é muito importante, né? Mas para as pessoas que vêm pode ser muito, nossa, que supérfluo. Pelo contrário. Porque você atingiu isso. E fale disso com muito orgulho. Imagina você olhar, por exemplo, para a sua trajetória. Você, como comentou, pode ser a primeira pessoa da sua família que conseguiu se formar e que continuou estudando. Isso provavelmente vem desde lá de cedo, porque você disse que você era uma pessoa aplicada, então você gostava de ficar na escola para ter aquele movimento, aprender e tudo mais, e você coloca isso em prática até hoje. Então, o que você faz, com certeza, é algo que quebra o ciclo da sua família, porque você vai inspirar positivamente outras pessoas de gerações que virão posteriores a você, porque vão olhar você com outros olhos. Tipo, olha onde a Jennifer chegou pela trajetória que ela teve. Caramba, eu tenho que estudar também. Eu tenho que correr atrás também. Eu tenho que dar valor a determinadas coisas também. Então, isso não é superficial. Isso é algo grande, é algo bonito, poxa. Dê o nome correto a isso. Não fale de forma superficial, não. Se valoriza. Perfeito. Se valoriza. Agora a gente ora junto, brincadeira. Não, mas seria isso. E também ser exemplo para os meus irmãos, né? Eu escuto frequentemente a minha irmã, meus irmãos, sempre falar que eu sou uma referência para eles, né? Um exemplo para eles, e isso acaba me orgulhando bastante. Tá. Embora, né, eu tenha isso enraizado já desde pequena, né? Tá sempre à frente das coisas, enfim. Mas eu acho que o fato de eu ainda continuar construindo isso todos os dias e permanecer com essa visão deles, porque não é algo que só eu queira passar, né? Que eu só queira passar. Mas é algo que me completa mesmo, que me realiza de fato, sabe? Que eu me sinto concluída em relação a isso. Excelente. Então não é algo superficial, é algo muito importante. E aonde você quer chegar, então? Porque eu perguntei sobre algo que você já tinha conquistado, você falou, eu ainda estou fazendo. O que é esse ainda estou fazendo? Quando eu falo ainda estou fazendo, é continuar me construindo, né? Tá. Porque falando mais no meio corporativo, em questão de negócio, eu me vejo todos os dias na área de RH. É algo que eu gosto de fazer. Mesmo que existam alguns momentos em que a gente não esteja num momento bom, e isso é super normal, mas é algo que eu me encontro todos os dias. Então, eu me vejo líder daqui a uns dias, daqui a uns meses, daqui a uns anos. Na verdade, eu sempre quis ser líder. Até porque eu gostaria muito de continuar agregando a vida das pessoas da melhor forma possível. E para que essas pessoas eu seja vista da forma que elas gostariam de ser, talvez mais para frente. Ou ser uma boa líder em relação a treinamento, a motivação, a desempenho, desenvolvimento. Enfim, quero ser algo para alguém para ser referência, sabe? Legal. Ou exemplo para outras pessoas. Mas hoje o meu objetivo mesmo, a questão daqui como eu me vejo, ou algo assim, é mais a questão de liderança. Eu gosto dessa parte. Muito interessante, e é uma boa inspiração para você olhar para o futuro. E podemos assumir que você está no caminho certo. Até então, todas as experiências, a maturidade, repertório que você conquistou, o fato de você saber que você também continuar estudando é algo que vai te dar mais repertório ainda para você ter embasamento e continuar crescendo. Então, assumimos aqui que você está no caminho certo. Isso é muito legal. E na parte pessoal, Jenny, o que pessoalmente falando você já disse que é a parte de você ter... se tornar uma inspiração para as pessoas da sua família, né? Furar essa realidade, trazer um novo olhar para outras pessoas próximas a você. Mas você tem alguma aspiração para a parte pessoal na sua vida futura? A gente tem, né? A gente tem. Embora a gente almeja tanto a questão profissional, porque é onde a gente mais vive, né, que é no meio corporativo, a gente se vê conquistando outras coisas, Exato. Seja uma casa, um imóvel, seja um carro, seja, né, uma boa família, enfim. Mas quem sabe, né, daqui a um tempo eu possa viajar a outros países, conhecer um pouco mais outras línguas, né, tá nesse mundo aí, conhecer um pouquinho o mundo. Excelente. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui justamente por causa disso, e outra porque eu tenho um avião, porque eu amo viajar. Tá vendo? Só não aquelas.
Mas são realidades que você pode criar para você. E hoje você está lutando para fazer isso acontecer. Então, sim, é necessário. Por isso que eu trouxe essa pergunta, inclusive. Porque, profissionalmente falando, legal. Todo mundo tem um objetivo, mas a vida não é feita só do profissional, né? Sim, é uma conclusão, porque eu sempre costumo dizer, as pessoas muitas vezes abdicam do pessoal porque focam 100% no profissional. Sendo que o profissional, ele tem que prover as suas inspirações e aspirações pessoais também. Então, se você gosta de viajar, que você trabalhe para conseguir fazer isso, que você trabalhe para ter condição de comprar uma casa, de comprar um carro, de constituir uma família, de dar melhor condição para essa família. Então, as coisas caminham juntas. O profissional, ele é feito pelo pessoal e ainda coloca uma terceira via aí, que é o espírito, que também precisa ser renovado todos os dias, independente das pessoas terem crenças ou não religiosas, mas se faz necessário que essa tríade funcione. E nem sempre a gente equilibra do jeito certo, mas ela precisa existir e ter clareza na cabeça de todo mundo, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que é importante os três andarem juntos. Excelente. E Jenny, agora a gente falando sobre Blue mesmo. Então você está com a gente há 3 anos. Conta pra gente como é que foi essa sua jornada conosco até agora. Desde que você entrou, quando você entrou, pode xingar a gente, não tem problema. Pode hablar. Pode. Se Já quando você entrou aqui. Era o que você esperava, o que você viu do crescimento da empresa de quando você entrou para como a empresa se posiciona hoje, como é que foi essa sua história? Como é que está sendo essa sua história com a gente? Olha, eu vou falar lá desde o início, por incrível que pareça, eu estava procurando por uma oportunidade que me ajudasse a me desenvolver como profissional e eu estou conquistando isso até hoje aqui na Blue, então sou muito grata, não porque eu faço parte, né, mas num contexto, vamos ser claros. Eu lembro que quando eu fiz o processo seletivo, a Mari, né, fez aquele famoso Hunter, ela me encontrou através do LinkedIn. A gente agendou uma entrevista e foi muito, mega, ultra rápido. Muito rápido. Eu fiz a entrevista com o Celso e com ela tudo no mesmo dia. E o mais engraçado foi a minha audácia no processo de seleção, porque... Diga. Juro. Eu lembro que no recrutamento, né, lá na parte da entrevista, quando eu fui falar com o Celso, eu lancei... Eu lancei uma... Simples assim. Eu falei assim, ele falou assim, quantos anos você tem? Aí eu... 21, parece. Só que eu tenho um jeito meio distraído, meio descontraído, enfim, de falar. Só que eu falei, gente, como que um ser humano na face da Terra vai falar isso para um CEO, CTO? E eu super engessada também antes, né? Falei, não, porque com CEO, CTO eu não posso ser assim. Porque eu tenho que ser mais certa, que eu tenho que ser mais formal. Só que eu fui e lancei uma dessa. No final da entrevista, eu falei, gente, não é possível que eu falei isso. Eu fiquei com vergonha depois. Falei, nossa, gente, ficou super descontraída e tal. E aí eu tive o retorno do processo logo na sequência. Foi tudo no mesmo dia. Eu entrei aqui na Blue, tinham poucas pessoas, eu acho que 20 no máximo. Então era bem mais fácil, né? Você gravar nome, enfim. E logo na sequência, depois que eu entrei, eu tive que fazer onboarding, porque teve novas admissões. E eu, meu Deus, acabei de entrar, vou fazer integração, vou apresentar a empresa, e era algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha passado, porque não existia esse negócio de apresentar os colaboradores para os novos colaboradores. Deixar aquilo mais, né? Fazer aquela integração mais desenhada, nem nada disso. Então, quando eu entrei aqui, eu fui pegar de surpresa. Eu já fazia antes integrações, mas não desse jeito. E aí, nessa época, tinha 20 pessoas. Mais ou menos, o escritório era separado. Era no 13, então eu sempre fiquei no 13. Aí tinha o 12 e o 10. Aí eu tive que descer com uma galera. Eu falava assim, gente, eu não sei o nome de ninguém. Faz a boa, me ajuda. E eu falava assim, justamente para as pessoas também me verem como uma pessoa mais contraída, né? Sim, total. Você quebra o gelo, né? Foi bem. E eu lembro que você, inclusive, estava lá no fundinho na sua sala. Esse aqui é o Gabriel, o único nome que eu sabia. Que 5, 6 dias já estava fazendo integração. E também foi muito bom, viu? Porque eu me forcei mais a entender as regras da empresa e me forcei mais a entender a questão de como funciona tudo, sabe?
também era mais tranquilo quando tinha 20 pessoas. E agora tem mais de 50 pessoas. Então, o processo interno é mais burocrático, existe mais regras, é mais complexo, né, hoje em dia. Dúvida. Mas lá no início da triagem, foi mais ou menos assim. A Mari me encontrou, fiz o processo seletivo com o Celso, tive que fazer várias integrações. Desde lá, acho que eu fiz a integração de todos os colaboradores da Blue, com exceção do pessoal que já estava aqui antes de mim. Mas eu tive contato com todo mundo que está na Blue hoje. Eu espero que vocês deem um like aí no podcast, viu? Espero que as pessoas assistam, né, P? Acho que esse é um ponto... Antes de dar like, se o pessoal já assistiu, eu acho maravilhoso. Exatamente. Mas legal, Jenny. E então a gente tá junto já tem 3 anos. Eu me recordo de algumas situações que até a gente acabou se aproximando e conversando mais, né? Então... A título de curiosidade, para quem está assistindo, a gente tem os Blue Camps, né? E eventualmente o que a gente faz é justamente o propósito de unir pessoas que geralmente não têm tanto contato no dia a dia, né? Fazemos dinâmicas e afins, colocamos pessoas que não têm contato para que elas passem a ter contato, tenham que trabalhar juntas para resolver problemas, esse tipo de coisa. E eu me recordo que em algumas das oportunidades a gente acabou conversando bastante, né? E a gente viu que tinha valores não só profissionais, mas pessoais também que eram bastante alinhados e que eu acho isso super legal, porque da gente ter uma trajetória, uma confiança, quanto mais a gente tem essa proximidade, a gente se sente mais à vontade para poder exercer o todo da nossa personalidade, do nosso trabalho, né? Então, sim. Esse alinhamento eu acho bem bacana. Sim. E deixa eu te fazer outra pergunta, ainda sobre, agora explorando uma parte mais ampla do que você faz de RH, e aí qualquer nuance do RH de modo geral. Como que você vê o mercado de RH hoje? Difícil. Beleza. Difícil. Muito difícil. Eu acho que o RH tá um pouco, na minha visão, tá? Por favor. Parece que quanto mais a gente evolui como profissional, menos humano as pessoas se tornam. Por causa da tecnologia. Ai, gente, por que você tá falando isso? Corta. Corte, por favor. Corte. Polêmico. Polêmico. É verdade. Acho que a gente está trazendo, né? Tem muitas empresas hoje em dia que tá trazendo mais, vamos deixar para a inteligência artificial resolver isso. E esquece da parte mais humanizada. Vamos aprender... Acho que o mercado hoje está um pouquinho complexo em relação a isso, está tentando trazer esse meio de tecnologia para não tirar esse lado humano das pessoas, mas ao mesmo tempo, né, é uma coisa que precisam andar juntas, mas está caminhando. Certo. Em relação às tendências que eu acredito hoje que está sendo assim o foco principal também, é a questão de, vai dar polêmica também, né, na nossa empresa, talvez? Por favor. Talvez isso complemente, inclusive, o que você me perguntou, que é em questão de flexibilidade nas organizações. Certo. Qualidade de vida, embora, né, flexibilidade e qualidade de vida estejam entrelaçadas, saúde e bem-estar, embora também as empresas proporcionem convênio, enfim. É muito importante que as pessoas recorram a isso, de fato, né? Só porque tem que vai deixar de usar. E questão de... O que eu ia falar? Que estava na ponta da minha língua? Não faço a menor ideia. Híbrido. Entendi. É a questão das tendências, tá? Que faz parte hoje em dia para o mercado de RH e que tem sido também muito importante para fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Então, o foco principal para a empresa como um todo seria mais isso. Sei que é um pouquinho doloroso para algumas empresas escutarem, mas eu acho que é importante pensando nas diversas gerações que a gente precisa atender. Tá. É uma provocação interessante. Não, mas acaba sendo de fato uma provocação interessante, né? Obviamente, cada empresa se posiciona de uma forma. Então, por exemplo, até a gente busca se posicionar de uma forma presencial, e aí eu falo em meu nome, mas eu sei que
meus sócios pensam muito parecido nesse sentido, né? Que é a gente estar presencial pelo fato da energia produzida aqui com as pessoas unidas e juntas. Então, até uma coisa que eu costumo falar, abordando o viés psicológico. Não que vá complementar ou não estou defendendo a Blue, não é nada disso, mas contexto geral mesmo, né? É um contexto geral da forma como eu penso em cérebros humanos. Então, a gente é ativado e primeiro que a gente ativa o cérebro com palavras, a gente denomina coisas, e isso é uma coisa que nem sempre todo mundo tem clareza. E quando a gente vai para determinado ambiente, a gente está propício ao que aquele ambiente pode proporcionar. Sim. Então, não sou dono da verdade, mas eu penso que o fato de nós estarmos unidos dentro de um escritório, por exemplo, faz com que a gente consiga movimentar a energia daquele lugar para produzir coisas melhores, sabe? Então, isso é o meu posicionamento, Gabriel, sobre, por exemplo, um home office da vida. Não que as pessoas não vão produzir em casa. Tem muitas pessoas que se adaptam muito melhor ao home office do que ao presencial. E isso tá correto, tá ok. Mas eu penso que o fato da gente, por exemplo, ir ao escritório, a gente está condicionando a nossa cabeça a saber que nós estamos num lugar o qual ali eu preciso fazer determinada coisa. Eu falo o mesmo paralelo, não sei se você é religioso ou não, com a ascensão da igreja online. Não é a mesma coisa de você ir para a igreja de fato. A energia produzida em você estar na igreja fisicamente com um monte de pessoas vibrando com energia positiva para um determinado fim, aquilo é muito maior do que você estar dentro da sua zona de conforto, da sua casa, se conectando da sua forma, entendeu? Então, acho que essa mesma linha de pensamento de você condicionar a sua cabeça para saber que você está em um lugar onde há mais pessoas movidas na mesma energia que você para determinadas coisas acontecerem. Sim, até porque deixa a coisa mais harmônica, né, eu diria. Mas falando assim, mais num contexto geral mesmo, sobre mercado, as empresas têm adotado esse método de deixar mais híbrido, mais flexível, mas pensando no bem-estar dessas pessoas e na qualidade de vida. Porque é muito diferente você falar assim, olha, não é defendendo, tá? É mais um contexto geral. Você é uma representante de RH e eu sei o quanto você já recebeu de feedbacks nesse sentido. Então o que a gente conversou mais cedo, você está fazendo ao vivo. É um feedback recebido, qual você está trazendo, por exemplo, para a empresa e que aí entra naquele negócio da empresa possivelmente criar um processo para se adaptar a essas necessidades. Então, isso aqui é o ao vivo da coisa. Tem que acontecer. E, assim, por ser uma coisa de mercado, é uma coisa que também as empresas acabam perdendo boas pessoas por causa de uma flexibilização, por causa de um híbrido. Ai, nossa, mas eu vou tirar essa questão de deixar as coisas mais humanas, esse contato físico ir embora. Não, libera isso é num contexto geral mesmo, sabe? E você, como empresa, entender que as pessoas fora da empresa ainda têm uma vida. Sem dúvida. Porque quando ela está no híbrido, quando ela está no home, seja um dia na semana ou 2 vezes na semana, o que for, ela consegue entregar e ainda tem a sua qualidade de vida prezada, né? Porque quando a gente fala, imagina você, eu gastava, um exemplo, tá? Eu gastava mais ou menos 3 horas para estar aqui e 3 horas para ver minha casa. Eu entrei sabendo disso, que eu precisaria estar aqui. Me arrependo? Não me arrependo. Eu consegui fazer minhas coisas da mesma forma. Só que, se eu tivesse, é só um exemplo, se eu tivesse um dia, será que seria melhor? Pensando nas outras pessoas, um único dia seria bom para ela. E se ela, sei lá, numa quinta ou algo assim, é mais uma questão de qualidade de vida. A gente está falando de qualidade de vida, de, né, questão do mercado. Então, hoje as empresas, elas veem como uma oportunidade também, né, de contratar, enfim, de buscar pessoas boas e atender as expectativas dessas pessoas também. Tá certo. E são tendências. Sim. A gente está falando de mercado, de futuro, de desafios que os mercados existem, né? E não posso dizer que você está errada, por exemplo. Eu dei a minha posição sobre o que eu penso a respeito, que acaba sendo o posicionamento da gente como empresa, mas
Independente disso, o que você falou é verdade. Principalmente olhando novas gerações, eles valorizam outras coisas, eles têm outras necessidades e daqui a pouco são essas pessoas que vão ocupar o total do mercado. Exato. Né? Então, Exato. Sim, talvez sejam coisas que a gente deva olhar em algum determinado momento, enfim. Mas também, assim, é muito importante a gente ter esse contato direto com as outras pessoas, até porque a gente tem retornos mais rápidos, né? Os processos são realizados com mais agilidade, são feitos de forma mais fáceis, enfim. Eu acho que o presencial, inclusive, ele é uma forma de tornar as pessoas mais vivas, né? Sabe ali, que uma outra 100%, coisa, sei além lá. da energia, é justamente a questão do sociável. Uhum. Então, isso até retomando a licença poética da sua fala anterior, as coisas evoluem e as pessoas se tornam menos humanas. Eu acredito que também esse processo de afastamento se deve por conta disso. As pessoas não têm mais tanta, eu diria, interesse de fato em socializar. Isso é fato. E aí você muitas vezes coloca, às vezes, as pessoas num mesmo ambiente, as pessoas não sabem o que fazer. E isso é uma perda da capacidade humana tremenda. Então, enfim, um pouco tomando o que você acabou de falar um pouco mais cedo, né, com isso que você acabou de entregar, talvez deva-se buscar um modelo o qual ambas as realidades sejam supridas, as novas necessidades versus essas outras coisas que, no meu entender de profissional e pessoa, são coisas que eu vejo que a gente não pode deixar de valorizar. O contato humano, o olhar no olho, um sorriso, um aperto de mão, tudo isso não pode deixar de acontecer. E a interação humana, porque a capacidade de comunicação, ela é muito importante. Sim. E até não só a capacidade de criatividade, quando as pessoas estão unidas, tendo o tal do brainstorming, é uma realidade. Você tem um brainstorming online e um brainstorming ao vivo é totalmente diferente. A energia movimentada ali para a produção da coisa é totalmente outra. Até porque senão fica aquela coisa só, vou falar com você aqui no call e é isso, acabou, encerrou, não tem mais nada para fazer. Quando você tá num ao vivo ali com a pessoa na sua frente, você consegue desenrolar, falar de outras coisas, você consegue, no final do dia, fazer, sei lá, um coffee break com aquela pessoa. Exato. Sei lá, então acho almoçar, jantar, tomar Exato. café. É legal, é muito bom isso, inclusive pra gente sociar, né? Essa parte, socializar. Cérebro tentando raciocinar. Socializar com as pessoas. Eu vou falar uma experiência que eu tive em relação ao home, que também não foi muito boa. Quando você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né, e você estando em casa, você parece... Eu, Jenny, me sentia doente. Nossa, meu Deus, eu preciso socializar. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei na entrevista. Eu preciso sair de casa. Porque chega uma hora que você começa a... não sabe nem falar. Você não consegue se expressar, você não consegue. Porque tá muito... Sim. E aí você acaba ficando mais, sei lá, você fica... Eu, Jenny, tá? Na minha experiência de vida aí, doente. É bom por um lado, mas não... até que ponto a gente pode ser flexível, sabe? Sem dúvida. Eu já estive inserido em alguns ambientes onde eu escutei pessoas conversando sobre o tema, e assim, gerentes, diretores de outras empresas. E eu vi diretores falarem que, por exemplo, pós-período de pandemia, né, que aí obviamente a gente teve uma lacuna do nosso período histórico, que a gente foi, entre aspas, proibido de sair de casa. Então havia-se ali e está correto, né, porque era uma doença, a gente não sabia como lidar com isso e a melhor maneira era cada um ficar no seu isolamento para evitar que isso se espalhasse de alguma maneira, né. Então as medidas tomadas é o que a gente conseguiu identificar como melhor saída, mas obrigou a maioria de nós a ficar um longo período em isolamento. E isso fez com que novas interações sociais fossem criadas, ou assim, uma grande ascensão da internet, etc. E estando inserido nesses ambientes, eu escutei de outras pessoas justamente e elas, gerentes, diretoras, ou seja, líderes responsáveis por pessoas, falando que tinham dificuldade em socializar. Porque esse período de pandemia fez com que elas perdessem a vontade de sair de casa.
Então imagina essa pessoa, por exemplo, como sendo um líder. Como que essa pessoa inspira uma outra pessoa se ela perdeu o ímpeto por socialização? Exato. Você entendeu onde eu quero chegar? Tipo, eu acho que vira uma coisa, entre aspas, contraditória. Tipo, uma pessoa que tem que preparar outras pessoas, mas automaticamente ela não gosta de socializar. Tipo, como que essa pessoa vai exercer a máxima da sua função tendo isso como dificuldade? Como ela vai superar isso? Espero minimamente que tenha buscado terapias, mas são coisas e desafios que esse período da nossa história trouxeram a nós. E que, de novo, a nova geração está empregada nisso e a gente precisa entender essas necessidades e, enfim, buscar se adaptar de alguma maneira a qual todos estejam ali, de alguma maneira, satisfeitos dentro das suas necessidades, né? As empresas como organizações crescendo e pessoas felizes por trabalharem nesses lugares e haver a troca, né? Porque sempre é uma troca e essa troca ela tem que ser realizada de uma maneira saudável. Tá. Então falamos muito até aqui de basicamente todas as etapas da sua vida, mais recente conosco. E eu quero te fazer uma última pergunta, que seria se existe alguma coisa que você gostaria de dizer ou alguma pergunta que eu não tenha feito. Deixa eu pensar. Tome seu tempo. Minha voz tá saindo certinho. Acho que eu acredito que as pessoas precisam se preparar mais para si, para poder entregar aquilo que a empresa quer. Não se preparar apenas para a empresa, porque você precisa estar de acordo com o que a empresa quer, mas você também precisa entender quais que são os seus objetivos, seus valores. Acho importante primeiro você se preparar para si e se enxergar. É esse o conselho que eu dou para as pessoas que estão buscando uma oportunidade no mercado, por exemplo, que quer tanto algo, mas também não quer abrir a exceção para abrir uma brecha para dar, para entrar no mercado também no modo geral, sabe? Então seria mais um conselho que eu dou para as pessoas de primeiro se conhecer, entender seus objetivos, seus valores, estar de acordo com seus propósitos, ponto. Quando você identificar isso, aí sim você busca algo no mercado que esteja de acordo com aquilo que você quer. Porque é muito, muito fácil você entrar em qualquer lugar, ficar desgostoso e sair. Pensa no quão manchado isso fica pra você e fica ruim pra empresa porque ela dá um voto de confiança em você. Seria mais um conselho mesmo para as pessoas melhorarem para si, se enxergarem primeiro para depois tentar buscar algo de fato. Eu sei que existem realidades diferentes, a gente está falando de um público à parte, né? Mas entender isso primeiro. O que você trouxe agora, eu sempre termino todas as conversas pedindo um conselho da pessoa. Você já entregou esse conselho. Na minha opinião, um dos melhores já ditos. A gente deve estar o quê, Pedro? No episódio quase 60 já, né? E constantemente quem assiste o Bluecast sabe que eu falo muito sobre propósito. E eu vejo que hoje o que mais falta nas pessoas é justamente essa clareza. As pessoas elas querem se inserir num meio, serem aceitas de qualquer forma. E aí, eu estava inclusive conversando isso ontem com meu padrinho de casamento e alguns outros amigos. E eu acho que são duas coisas que a gente enfrenta hoje. Uma delas é a falta de senso de pertencimento, que ocasiona a falta de senso crítico. E aí a gente cria problema na sociedade. E eu acho que a gente está culminando cada vez mais para ambas as realidades crescerem e a gente ter cada vez mais problema. Sim. E vemos hoje polarização e as pessoas brigando por polarização. Não há a união ou a vontade da união. Por quê? As pessoas não querem criar diálogo, elas querem provar que elas estão certas. Então, quando você fala, por exemplo, da pessoa se conhecer, para a pessoa poder entender a empresa e saber onde ela vai melhor se adequar, existe duas coisas aqui. Uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais durante o meu crescimento, que é a arte do ceder. Mas antes de você aprender a ceder, você tem que se conhecer, porque você tem os seus valores inegociáveis.
Então, os seus valores, eles são inegociáveis a ponto de você tem que saber ceder, porque você está se inserindo em um ambiente, e esse ambiente, ele já tem os seus valores e a cultura ali empregue, e você tem as suas crenças, as suas realidades, enfim, o seu repertório que você vai somar àquele ambiente. Para que isso flua, os valores inegociáveis que você tem que convergir com os valores daquele lugar. Sim. Hoje, as pessoas não necessariamente se entendem, elas não sabem o que são os valores inegociáveis delas, ao mesmo passo que elas querem provar para as outras pessoas que elas são alguém. E aí, quando elas recebem crítica, elas se tornam agressivas, porque elas não se conhecem o suficiente para conseguir rebater com um argumento válido. E sempre que você não tem argumento, a sua saída é a agressão, porque você tem que vencer a discussão. Então eu vejo que cada vez mais a gente tem problema nesse lugar. E você trazer isso como um conselho de uma profissional de RH tem um peso que você não tem ideia. E que inclusive isso deveria também virar um corte muito importante aqui, cara. Porque você é a porta de entrada das pessoas para o mercado de trabalho. Então a sua relevância dentro de uma organização é gigantesca. E aí imagina, você se conectando a um público, dando um feedback para as pessoas. Se conheçam antes de se colocarem à prova. Por quê? Quando você vai para o mercado de trabalho, você está se colocando à prova. Você vai ser entrevistada por uma excelente profissional de RH, por pessoas que vão lidar com você no dia a dia, muitas vezes no nível hierárquico superior, e você tem que saber lidar com essa pessoa. E parte da sua vida é, ser provocado, porque você só cresce mediante dificuldade, nem todos vão ser rosas 100% do tempo, a pessoa tem que saber disso, além de saber ceder. Então, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e eu só vou entrar numa empresa que seja exatamente o que eu quero. Maravilha, colega, abre a tua empresa então, porque você não vai encontrar. Entendeu? Sim. E isso as pessoas não entendem. Elas querem obrigatoriamente impor as verdades delas, sendo que a interação social é sobre a arte do ceder. Só que você não pode ceder além dos seus valores inegociáveis, porque você tem o seu caráter pautado ali. Uhum. Então, muito obrigado por esse conselho que você trouxe. Eu só tomei a licença poética de adicionar um pouquinho mais das coisas que eu tenho vivenciado no nosso mundo, mas eu acho que foi um conselho maravilhoso, Jenny. Obrigada. E você me fez uma pergunta, na verdade, não sei nem se tem como depois ajustar isso, mas você tinha comentado em relação aos Blue Camps da Blue, que eu não cheguei nem a comentar. Mas Pois comente. Eu tive a oportunidade de participar de 2, né? E o propósito do Blue Camp, para quem tiver essa curiosidade, é trazer unir cada vez mais os times, né? E deixar a coisa mais leve. Porque toda vez que eu, enquanto Blue, após um Blue Camp, é uma interação assim surreal entre os times. E eu acho que se toda empresa tivesse a oportunidade de adotar isso, não estou falando de confraternização e levar o pessoal para um campo, não. No meio do ano mesmo, lançar isso, acho que vai melhorar de 0 a 90 de diferença, ou até mesmo de 0 a 100. Porque o Blue Camp é uma forma de unir as pessoas de tal maneira que a gente não consegue fazer isso no dia a dia devido à demanda, à correria. E esse é um diferencial da Blue que eu acredito, pelo menos, que deixam as pessoas até mais motivadas. Sim. Ai, nossa, é uma vez só no ano. Se eu pudesse, teria 3 vezes, 4 vezes. Porque Mas é uma coisa bem diferente. Bem... Esse ano já vai ser diferente, spoilers. Bem diferente, eu acho que traz deixa, sei lá, não sei, é uma coisa assim que eu não consigo explicar. Eu só sei que eu sinto muito enquanto eu tô lá, emoções, consigo interagir cada vez mais com as pessoas, mesmo saindo do RH. Fora do Blue Camp, eu interajo o máximo que eu posso. Mas no Blue Camp é algo mais light, mais contraído, mesmo que tenha um propósito, né, para desenvolver as pessoas, a gente consegue fazer isso ao mesmo tempo. Mas, de novo, olha o conceito da coisa. Tudo é pensado para você ter essa experiência. Por quê?
Se a gente continua, por exemplo, vamos fazer uma integração, ou vamos tirar a galera daqui e levar para uma confraternização. Nas duas realidades, você ainda está muito com trabalho na cabeça. Então, qualquer tipo de ação que a gente faça dentro do escritório, ali é o escritório. E isso é uma coisa que as pessoas, mais uma vez, psicologicamente falando, precisam dar mais entendimento ou ter mais clareza. O ambiente molda você. Então você sabe que o ambiente do escritório é para você trabalhar e que você tem obrigações. Independente do que a gente queira fazer aqui dentro, as pessoas vão estar sempre pensando nas suas obrigações. Uhum. É uma confraternização da empresa, a gente vai fazer um happy hour. Existe a descontração, mas ainda é algo muito ligado ao seu dia a dia. Quando a gente pega todo mundo e fala, pessoal, vamos para um off-site. É um dia inteiro fora da empresa, no ambiente. A gente sempre troca o ambiente para criar essa determinada ansiedade na galera. A galera nova, por exemplo, não sabe o que é, então fica muito nessa do que vai acontecer. E tudo é pensado por isso. A gente está tirando vocês da zona de conforto ou daquela situação que vocês sabem que ali vocês têm toda a obrigação de vocês, levando vocês para um outro lugar onde vocês vão ter situações de interação e entregas para fazer. Então, o que todo mundo pensa, poxa, mas eu tenho que responder o cliente, mas eu tenho minhas obrigações. Você tem, isso não vai deixar de existir. Mas ali você está se tornando mais capaz ainda de fazer o seu trabalho com excelência. E que o time da empresa que hoje conta com 54 pessoas, não necessariamente as 54 interagem todos os dias. Tem gente que nunca se falou, porque os processos não são conexos. Mas que lá essas duas pessoas estarão conectadas na mesma equipe com uma entrega a ser feita. E aí, obviamente, tudo isso é pensado para causar essa situação. Por que essa interação é super legal? Porque, de novo, a gente está tirando vocês de um ambiente, levando vocês para um ambiente que a gente sempre tenta fazer a melhor curadoria possível para ser um ambiente legal para todo mundo, e que naquele ambiente vão acontecer uma série de atividades onde vocês vão ter esses trabalhos mentais de conexão. Então sempre vai ter algo voltado à competição e entrega. E aí isso proporciona que vocês consigam estar mais ligados. A gente desfaz as panelinhas, porque aí ou criam-se até panelinhas novas, ou panelinhas se tornam bacias grandes, porque as pessoas que geralmente não interagem passam a interagir, e depois a gente tem uma empresa totalmente diferente, com pessoas mais conectadas com o propósito, porque todas as atividades são ligadas aos valores e propósitos da empresa, e é um momento criado para isso. É pensado. Sim, sim. É por isso que, inclusive, eu indico qualquer empresa para lançar o Blue Camp na organização. Acho que isso faz toda a diferença. Blue Camp não, Blue Camp é nosso. Blue Camp Cria é nosso, os seus camps. Sai fora. Enfim, mas trazer algo diferente para interagir as pessoas, sabe? Tornar cada vez mais as pessoas mais unidas. Embora, inclusive, né, querendo me... como que eu posso falar? Me vangloriar por isso não, mas... Lá vem. Não, eu tenho o costume de chamar um daqui, um dali para almoçar. Porque eu também acho que é uma forma de interagi-los. Eu tenho contato com todo mundo, cada setor, todos. Conheço cada um. Uhum. Mas alguém do operacional não conhece alguém do IT. E você chama essas duas pessoas para almoçar? É. Tipo, não, você eu falo assim, e as duas. Vamos comigo almoçar? Aí eu falo, fulano, vamos comigo almoçar também? Então, alguém vai comigo também. Uhum. E aí já, check. Caraca, isso é bem legal, não sabia que fazer isso. Inclusive, quando... É que às vezes a gente acaba trazendo almoço, mas quando eu não trago almoço, principalmente em semana de onboarding, por exemplo, integração, novas pessoas, no final da integração a gente costuma falar, você trouxe almoço, não trouxe? Vamos almoçar. Que aí já, né, conhece um pouquinho mais a pessoa. Aí às vezes eu chamo uma outra pessoa de um outro time. Não preciso necessariamente ter muita intimidade com você. Tem um outro que às vezes a gente não consegue chamar, porque não tem como chamar todo mundo, porque nem todo mundo consegue no mesmo dia. Mas a gente tem esse costume, sim. Cara, isso é muito legal. Não sabia que você fazia isso. E é uma situação legal mesmo, porque você... Eu até falo, tipo, pra você ter ideia, uma das coisas que eu já falei até quando a gente intermedia problemas, né? Eu sempre falo pra galera, chama a pessoa pra almoçar. Você tá com problema com fulano? Chama ele pra almoçar, pra tomar um café, pra jantar. Por quê? Tira vocês dois do ambiente de trabalho, que aqui estão com as obrigações nas costas e tem toda aquela carga pesada.
vão para um ambiente neutro, que não é favorecido para nenhum dos lados, e conversem. Ou até mesmo no próprio escritório. Às vezes o pessoal vai almoçar e não se sente tão confortável, né? Tá falando, é mais tímido. E eu, como uma boa pessoa muito quieta, tenho costume de falar com você, aí a pessoa lá do canto não tá falando nada. E aí, fulano? E aí, para interagir também. É uma forma... Nos pequenos detalhes, o RH tá no meio. Com certeza. Às vezes as pessoas não percebem, mas a intenção é que as pessoas se unam de uma forma assim que, nossa, o RH que fez aquilo, fulano de tal fez aquilo. Não, foi automático, só para as pessoas terem essa conexão sem precisar. Muito legal, Jenny. Muito legal mesmo. Fiquei feliz, surpreso, de uma maneira muito positiva com essas coisas que você falou. Fico feliz por isso também. Mas é isso. Eu acho que de todas as perguntas que eu gostaria de ter feito, a gente passou pela sua trajetória, abordamos coisas mais específicas acerca do RH na sua perspectiva e fechamos, acho que com chave de ouro, com um conselho maravilhoso para as pessoas se conhecerem antes de se colocarem à prova. Eu acho que foi uma conversa que fluiu muito gostoso. Para quem não sabe, a Jennifer estava nervosíssima para falar com a gente, mas você viu que foi uma conversa super gostosa e que, inclusive, quero agradecer por você ter aceitado, porque foi um desafio, né? Você nunca fez, você estava nervosa, então obrigado por tudo que você entregou aqui. Realmente, eu estava muito nervosa. Eu sempre estou nervosa, mas eu tento dar um jeito. De todo modo, deu certo. Quero agradecer pela oportunidade. Espero que o que eu tenha falado aqui venha agregar na vida de alguém de alguma forma. Inclusive, curta, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, dar palpite. Acho que isso é também importante para a gente estar aqui, né? Mas agradecer primeiramente pelo convite aí. De forma alguma. A gente que agradece, porque é extremamente importante que nós possamos ter essas trocas e não só as coisas que você trouxe em referência à sua vida ou à sua profissão, mas para que você ganhe autoridade também, porque você é uma excelente profissional dentro da sua área de atuação. E é muito legal que as pessoas passem a saber sobre você, o que você exerce, o que você acredita, como você trabalha, e isso é uma maneira super legal de fazer isso acontecer, que existe uma grande profissional sentada aí e uma pessoa que a gente acredita bastante. Então, os agradecimentos são nossos por tudo. E não posso esquecer de te deixar a nossa linda lembrança para que você lembre que você foi uma convidada especial que passou por aqui. Tá, muito obrigada, gente. Curtam e comentem. Então é isso, pessoal. Para vocês que ficaram até o final, quero agradecer imensamente, dizer que a gente faz as gravações no Blue Space, né? Então, somos um estúdio completo para tirar a tua ideia do papel. Acho que a gente vai fazer a tua criatividade voar para que você possa ter essas experiências maravilhosas de conversar com pessoas, às vezes usar isso como uma ferramenta de prospecção ou ganho de autoridade para a sua imagem, para a entidade que você representa. Então, procura a gente, traz as demandas de vocês. Se vocês não têm ideia de como fazer algo, procura a gente que a gente consegue estruturar isso em conjunto e, enfim, fazer um projeto bem bacana. Não só podcast nesse formato que vocês assistiram, mas produção de conteúdo, gravações em geral. Procura a gente. Contato com o QR Code na tela e na descrição do vídeo. E é isso. Agradeço vocês. Espero que a conversa tenha somado, nem que seja um pouquinho, no conhecimento. Mais uma vez, agradecimento a Jenny e também ao famoso Pedrão.